Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria convidá-los a separar um tempinho, sugerir que você separasse um tempinho hoje para meditar na palavra do Senhor. Nosso texto está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 18 até o versículo 22. Lucas 9, do 18 até o 22. O texto é curto, eu vou ler aqui rapidamente. Enquanto ele estava orando à parte, achavam-se com ele somente seus discípulos e perguntou-lhes: Que dizem as multidões que eu sou? Responderam-lhe eles: Uns dizem João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos antigos profetas, que ressuscitou. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que não contassem isso a ninguém, e disse-lhes: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e que ao terceiro dia ressuscite. Jesus pergunta enfaticamente. Esse é o tema que está aparecendo muitas vezes aqui ao longo desses capítulos, do 7 até o 9 de Lucas. Vocês lembram que durante a tempestade eles perguntam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Os próprios discípulos. Um pouco mais à frente, o Simão, o fariseu, pergunta assim: é ele mesmo o profeta? Senão ele saberia, essa mulher que o toca. João Batista pergunta a ele, ou através de mensageiros, né? Tu és mesmo o Messias ou devemos esperar outro? Então, os demônios do Gerazeno, quando estão diante de Jesus, falam, Filho do Deus Altíssimo, reconhecem, né? Não perguntam, mas o reconhecem. Esse tema da pergunta vai sendo recorrente aqui ao longo de todos esses três capítulos, né? Desde o 7 até o 9. Herodes, quando sabe de tudo que está acontecendo, e as pessoas começam a dizer que João Batista ressuscitou, ele falou assim: eu mandei decapitar João Batista no cárcere, quem é este? Eu quero vê-lo, quero saber quem é esse. Então, esse tema da identidade de Jesus, ela vai passando aqui várias vezes ao longo do capítulo 7 até o capítulo 9 de Lucas. E nós chegamos agora no ponto mais alto, talvez não diria ainda o ponto mais alto, tem um segundo ponto de afirmação. Aqui Pedro fala, traz essa declaração enfática sobre quem é Jesus. E um pouquinho mais à frente, ainda no capítulo 9, o próprio pai vai falar sobre ele, tá? Então, aqui a gente chega na resolução desse questionamento de quem é Jesus, que aparece desde o capítulo 7, com a pergunta de João Batista, até aqui o final do capítulo 9. Tu és o Cristo. Algumas pessoas dizem que é o João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas que ressuscitou. Mas Pedro fala enfaticamente no nome de todos os discípulos: Tu és o Cristo. O Cristo. É uma afirmação categórica. Jesus, no Evangelho Sinótico, que vai fazer esse texto em paralelo, vai dizer que ele é bem-aventurado, Pedro, porque não foi nem sangue nem carne que revelaram, mas o Pai que está no céu. Então, note que o objetivo desse texto aqui é revelar de fato, ou deixar mais claro para nós qual é a identidade de Jesus. Ele não é um profeta, ele não é alguém que recitou, ele não é um grande homem, ele não é um grande mestre. Ele é o Cristo, o Messias, o ungido, o separado por Deus. Ele é o próprio Filho de Deus, o Senhor Todo-Poderoso que encarnou. Olhamos para ele e vemos não como um modelo de moral, um modelo de alguém que devemos seguir. Olhamos para ele e não encaramos apenas como um mestre, alguém que é um homem bom, que viveu na terra e fez caridade. Tudo isso é verdade, mas ele é muito mais do que tudo isso. Ele é o próprio Deus, ele é o Cristo é o Messias, o ungido, aquele que foi separado por Deus para vir a esta terra, para nos salvar. E aí ele mostra isso nos versículos 21 e 22. Ele fala: não conte isso para ninguém, porque os judeus tinham como certeza que o Messias, quando viesse, viria aos moldes de Davi, como um rei, aquele que viria para reinar, governar, libertá-los dos seus inimigos, dos romanos aqui na época, né? Dos seus inimigos e torná-los assim, e iria reinar a partir de Jerusalém sobre todo mundo, torná-los o centro do mundo. Jesus fala: não, não contem para eles, não contem, não falem sobre isso, porque isso vai levar a uma percepção errada de quem eu sou. É necessário que eu vá para Jerusalém, que eu seja preso, que eu sofra, que eu padeça, que eu seja morto, então, ao terceiro dia, ressuscite. Isso não combina com a imagem do Messias, do Cristo que os judeus têm. Eles querem um Cristo vitorioso que venha para derrotar os seus inimigos. Eu sou aquele que vem para servir, entregando a minha vida por vocês. É isso que ele está dizendo. Isso deve nos fazer pensar, então, será que temos crido no Cristo quem ele é de fato? Ou queremos um outro tipo de Cristo?
um Cristo que sempre atenda o que a gente precisa, um Cristo que cumpra com todos os nossos desejos, um Cristo milagreiro, um Cristo que faça tudo o que queremos, que nos faça sempre ter muito boas coisas e tudo do bom e do melhor. Será que é esse Cristo? Ou queremos o Cristo, aquele que morreu por nós na cruz e nos trouxe a salvação, que nos manda ser seus discípulos e seguirmos os seus passos em amor, em cuidado, em obediência a Deus, mesmo que isso nos traga sofrimento, dor, perseguição e talvez até a morte. Qual Cristo nós queremos? Que o Senhor nos ajude, para que diante dele possamos dizer: Senhor, tu és o Cristo de Deus, o Filho vivo de Deus. Nós temos crido em ti, o Cristo. Não um Jesus qualquer, não um grande profeta, não um bom homem que viveu na terra, não um exemplo de moralismo ou de ética. Queremos o Senhor, o Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.